1 Timóteo, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Eu farei esta leitura na Nova Versão Internacional, uma versão um pouquinho diferente da Almeida Revista Atualizada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Quantos exemplos nós temos de pessoas que se deixam levar por histórias e contos? Pessoas que são iludidas por golpistas e até mesmo por pregadores religiosos. Acreditam no que os outros dizem e o fazem por imaturidade e desconhecimento. Podemos até pensar que tais pessoas existem somente fora da igreja, mas não, elas estão também dentro das igrejas, dando valor a histórias que se parecem bíblicas, mas nada mais são que fábulas e mitos que ocupam o lugar da mensagem, que causam controvérsia ao invés de ocupar-se com aquilo que é essencial na vida da igreja, promover a obra de Deus, ou seja, proclamar a salvação em Cristo Jesus, fazendo discípulos. Na mensagem de hoje, nós vamos conhecer um pouco da vida de Paulo e Timóteo e a controvérsia que eles enfrentaram em Éfeso. Hoje nós vamos ver que o essencial é vivido pela fé. O dia estava amanhecendo. O balanço da viagem de barco o havia deixado um pouco enjoado na noite anterior. Já não era mais um moço e o tempo na prisão o havia debilitado um pouco. Sentia o peso da idade e de sua saúde. Agora, já instalado, o apóstolo Paulo aproveita para se recompor da viagem e começar a escrever a carta que veio ditando a si mesmo mentalmente durante a viagem de barco. Timóteo havia sido designado por ele para pastorear a igreja em Éfeso. E alguns rumores que Paulo ouvira quando plantara a igreja em sua viagem missionária anterior haviam se tornado realidade. Alguns membros da igreja de Éfeso se levantavam como líderes e ensinavam aquilo que não era o ensino apostólico. Usavam de histórias fabulosas e listas genealógicas para confundir e iludir os cristãos de Éfeso. Paulo passara a viagem toda pensando na igreja de Éfeso e em especial em Timóteo, o jovem que ele havia deixado lá para enfrentar tamanho problema. A igreja de Éfeso foi plantada por Paulo em um trabalho de 3 anos naquela cidade. Ali o apóstolo atuou discipulando novos cristãos e ensinando-os a viver uma vida com Cristo. Após a sua saída, surgiram pessoas que acreditavam que as histórias e mitos eram mais importantes que os relatos dos apóstolos, que a origem das pessoas, as suas genealogias, eram mais importantes do que as pessoas, e que a fé era fruto destas histórias e listas intermináveis de parentes que se apresentavam. As histórias, mitos e fábulas eram provavelmente sobre personagens do Antigo Testamento. Existem muitos textos apócrifos judaicos que enfatizam feitos espetaculares e fantasiosos sobre patriarcas, reis e profetas dos tempos bíblicos. Paulo as condena não por serem fictícias, mas principalmente por serem perda de tempo, visto que nada tem de sólido e proveitoso,
São meras histórias, contos vazios que servem mais para expor a eloquência e a sagacidade de quem as conta do que alimentar o povo. De igual modo, as genealogias, longas listas que tentavam conectar o que não era possível se conectar, arranjos e falácias que visavam mais confundir que esclarecer a vontade de Deus. O essencial não era vivido por esses contadores de história, aproveitadores de pessoas por desconhecerem a verdade, se deixavam iludir por aquilo que não era a promoção do reino de Deus, pessoas que viviam para enganar, iludir e extorquir pessoas, semeavam confusões e discórdias, criavam castas de pessoas, desviavam o foco da igreja daquilo que era essencial, iludiam e criavam o seu próprio reino, esquecendo-se do reino de Deus. Não eram pessoas alheias da vida da igreja, eram membros dela, líderes. Foram discipulados na palavra e se desviaram dela. Dizem fazer a obra de Deus, mas estavam mesmo enchendo seus bolsos de dinheiro e inflando os seus egos. Não davam frutos. Nada neles podia ser apontado como fruto da graça e ação de Deus, pois a obra de Deus é edificada pela fé em uma vida de piedade, amor e obediência. Tais atitudes são visíveis, palpáveis e podem ser apontadas e exemplificadas, porque o essencial é vivido pela fé. Se a igreja de Éfeso ocupava-se do que não era essencial, nós também nos ocupamos do que não é essencial. No ano de 2014, nós tivemos aqui na igreja duas atividades que refletem bem o que não é essencial. No mês de agosto, nós recebemos aqui na igreja um desses pregadores que atraem o público, mais pelo que fala que pela fidelidade bíblica. A igreja ficou lotada. Gente que há anos não aparecia por aqui, estava aqui. Não ficou um banco sequer vazio. 15 dias depois, já em setembro, nós tivemos um culto de ação de graças pela pátria. Estava praticamente vazio. Excetuando o coral, quase todo o templo estava desocupado. Poucas pessoas estiveram presentes. A diferença da primeira para a segunda atividade é que na primeira, as pessoas vieram para um espetáculo, ouvir histórias e fábulas que fazem bem ao ego. Na segunda, vieram pessoas com um coração sincero, para agradecer a Deus por termos liberdade de servir em nossa pátria. Na primeira, distração. Na segunda, o essencial. E é assim não só nas atividades que fazemos aqui na igreja, mas também no nosso dia a dia. Nós preferimos as soluções fáceis, nós encontramos bengalas para justificar a nossa inércia em promover a obra de Deus. Nós usamos os nossos ministérios na igreja como fábulas, ou seja, achamos que o fato de cantarmos no coral, nos conjuntos, oficiarmos liturgia, pregarmos, darmos aula de escola dominical, achamos que ao fazer tudo isso nós estamos fazendo a obra de Deus. Achamos que o fato de frequentarmos a igreja, o fato de estarmos aqui, nós estamos cumprindo o nosso papel no reino de Deus. Quem quer que tenha te dito que frequentar a igreja e participar de algum ministério é fazer a obra de Deus, te contou uma fábula, um mito. O fato de sermos membros da igreja não nos faz automaticamente cumprir a ordem dada por Deus de ser e fazer discípulos. O essencial é vivido pela fé. Paulo sabia bem disso, e por isso faz o contraponto para Timóteo no início da carta, entre dar atenção a mitos e genealogias e promover a obra de Deus. Este contraponto serve para Timóteo olhar para a vida destes líderes e procurar os frutos de Deus neles. Não há frutos dignos, visíveis, pois não há vida no que era dito. É apenas para alimentar o ego, a vontade de cada um.
Da mesma forma, nós temos nossos egos afagados quando olhamos para aquilo que fizemos e fazemos na igreja. Como se o que acontecesse aqui fosse a razão de ser da nossa fé. E não é. E se você está mais preocupado com o que acontece aqui, dentro da igreja, do que com as pessoas que você convive e como você cumpre a sua obrigação de ser discípulo de Jesus e de levar as pessoas a também serem discípulos de Jesus, você está vivendo uma fábula, um mito, um erro, uma religiosidade oca e vazia. E diante de uma religiosidade oca e vazia, nós somos convidados a viver o que é essencial. Deixar de lado as tralhas e os pesos que nada acrescentam, apenas confundem, para vivermos nossa missão de ser e fazer discípulos. É para isso que fomos chamados, para darmos frutos visíveis da nossa fé. Experimentamos na igreja a comunhão com Deus e com o povo, para adorarmos e bendizermos o nosso Deus, reconhecendo que só Ele é o Senhor da nossa vida. No entanto, a nossa missão não é cultuar, a nossa missão não é o culto. O culto é consequência da nossa missão. Nossa missão é promover a obra de Deus pela fé, que é fazer discípulos. Essa missão é vivida, e por ser vivida, gera frutos de nossas atitudes. Pela fé vivemos a vontade de Deus, amamos e somos amados. O essencial é vivido pela fé, todo o resto é acessório ou fábula. Mas se a igreja em Éfeso vivia distante da vontade de Deus, Deus derrama sobre aquela igreja a sua graça e faz ali a sua obra. Já sentado para escrever, Paulo inicia sua carta com uma abertura padrão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. No meio da frase, lembra-se do destinatário, Timóteo, o jovem que um dia ouvira falar de sua fé e vocação e que ele chamou para viajar com ele, anunciando o reino de Deus. Lembra-se das conversas com aquele jovem, um menino com quem passava horas falando sobre salvação, vida com Cristo, testemunho, ensino e exortação. Sentiu seu coração arder, seus olhos marejaram, respirou fundo e acrescentou a abertura: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao concluir a saudação, Paulo relembra o que veio pensando na viagem, recorda dos falsos ensinos, mas lembra-se também da razão pela qual deixou Timóteo em Éfeso. Ele sabia que Timóteo, mais que capaz, era o ungido por Deus para esta missão, a missão de ensinar e promover a obra de Deus. Uma paz então invade o seu coração e Paulo continua a escrever a sua carta. Timóteo foi um dos grandes líderes da igreja primitiva. Ao lermos a primeira carta escrita a ele, nós vemos os traços de um jovem dedicado e fiel à palavra de Deus, que cumpre seu chamado com zelo e com disposição. Embora Paulo reconhecesse nele um certo temor diante da missão, ainda assim ele sabia de sua capacidade e ele sabia que Timóteo iria cumprir a missão. Por isso, no contraponto que faz com mitos e genealogias, Paulo lembra de promover a obra de Deus pela fé. A graça de Deus se representa na fé que ele dá a Timóteo para cumprir a sua missão. Deus é que move Timóteo a falar e agir a ponto de enfrentar os que ensinavam erroneamente a igreja de Éfeso. Deus derrama sua graça sobre Timóteo para que ele possa graciosamente ensinar a sua doutrina para a igreja. Deus derrama sobre Timóteo a sua misericórdia
para que Ele possa ser misericordioso com os que se deixavam levar pelas fábulas, mitos e genealogias. Deus derrama sua paz sobre Timóteo, para que ele saiba como enfrentar os líderes, muitos deles mais velhos que ele, e confrontá-los na verdade. Paulo sabia bem quem era o Senhor da igreja de Éfeso. Não eram os líderes que ensinavam que era errado, mas sim Jesus Cristo, esperança do apóstolo e de Timóteo, Senhor da igreja que agora enfrentava turbulências, mas que pelas mãos de Timóteo, como servo fiel, voltaria aos trilhos do Evangelho. Cristo, a obra de Deus que devemos promover, anunciar e proclamar, ensinar e batizar em nome de Cristo, a razão de ser da igreja. O essencial não eram as fábulas e as genealogias, as histórias e os mitos. O essencial é vivido pela fé. E se Deus fez a sua obra na igreja de Éfeso, Deus também faz a sua obra em nós. Desde 2014, acontece no Hospital Estadual Américo Brasiliense um projeto de visitação de enfermos. A rede de apoio espiritual, promotora do trabalho, é formada por as mais diversas religiões da nossa região. Nós temos a alegria de participar deste ministério. Voluntários que de 2 em 2 passam pelos leitos visitando e levando consolo aos que se encontram enfermos. Aqui em nossa igreja, eu não sei quantos têm sentido falta, mas eu sinto falta. Nós já acolhemos e temos que encontrar uma maneira de voltar a acolher aqui os meninos do nosso ninho. O domingo que eles estão conosco é um domingo de festa e de alegria, de ter a presença deles aqui. Nós, como igreja, temos a alegria de doar leite, como nós fizemos no mês de aniversário da igreja, agasalhos para a campanha do agasalho, cestas básicas para as famílias que necessitam, e todas essas ações revelam a nossa missão. O essencial é feito na nossa igreja. Ao visitar, doar e acolher, nós testemunhamos do amor de Deus. É Deus fazendo a sua obra em nós. E a graça de Deus se manifesta em nós para que se reflita em nossas ações. Quando visitamos, doamos e acolhemos, nós estamos promovendo a obra de Deus. Estamos vivendo a vontade dele em todas as dimensões. Nós deixamos de lado as fábulas, as genealogias, os mitos, para viver o que é essencial, o essencial de Deus para nós. A sua graça derramada sobre nós, quando olhamos para o que estamos fazendo na igreja e não vemos como um compromisso, mas como um ato de gratidão a Deus por nos capacitar a levar outras pessoas a reconhecer que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Diante das dificuldades, diante das inúmeras oportunidades de errarmos, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia e graça, para que tenhamos paz e vivamos essencialmente pela fé. O essencial é vivido pela fé. Deus nos chama para viver o essencial, não o supérfluo. É Deus quem nos dá a fé. Nós pedimos e Ele nos aumenta a fé. Deus é quem nos dá a sua mensagem por meio de Cristo Jesus, para que deixemos de lado as fábulas, os mitos, as genealogias de nossos dias. Deus nos convida a deixar de lado tudo que é supérfluo. Deus nos intima a reconhecer que pessoas são muito mais importantes do que nossas agendas e ministérios. Deus nos chama para viver a sua graça, misericórdia e paz em todas as dimensões de nossas vidas. Nós temos o privilégio de viver num tempo onde a comunicação é algo fácil. No entanto, nós abrimos mão de nos comunicarmos com as pessoas. Compartilhamos fábulas, mitos e fantasias. Não compartilhamos a vontade de Deus. Por quê? Porque não a vivemos como sendo essencial. Achamos que ela é secundária. Não é.
ela é a razão de ser de nossas vidas. Temos a honra de, em nossa geração, sermos os responsáveis por transmitir o Evangelho para os nossos familiares e amigos, para as pessoas que convivem conosco. É uma honra sem medida, pela qual nós devemos nos esforçar para cumprir a nossa missão dada por Cristo Jesus. Nós temos o privilégio de sermos, nesta geração, os proclamadores da vontade de Deus. Não troquemos este privilégio por nada. Concluindo, Paulo escreveu a Timóteo, estimulando-o a cumprir sua missão de perseverar no que é essencial. Hoje nós temos a oportunidade de ordenar as pessoas que não mais busquem e ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a fábulas, mitos e outras histórias que só servem para massagear o ego e nos tirar do foco da missão, que é promover o reino de Deus. Hoje, vivamos para cumprir o nosso chamado, porque o essencial é vivido pela fé. Vivamos nós pela fé. Que Deus nos abençoe. E aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um desjoinha. Se você gostou, compartilha nas redes sociais, assine o canal, mande a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.